Meu irmão e minha irmã, seguidores de Cristo Jesus, a paz do Senhor Jesus te sejam multiplicados abundantemente sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre o teu chamado vocacional, sacerdotal, servindo na seara e na vinha do Senhor. O reino de Deus está dentro de nós. Graças a Deus. Por isso essa verdade fundamentada e absoluta, ela está encravada, enraizada, alicerçada nas tábuas de nossa alma, do nosso espírito, da nossa mente, do nosso coração. Dependente do Senhor, nós dependemos do Senhor, nós temos total dependência de Deus, do Eterno, do Adonai, do Yahweh, do Elohim, do Adonai, do grande Eu Sou. Isaías 66, versículo 1 ao 3. O próprio Senhor falara: os céus é o meu trono e a terra é o escabelo de meus pés. Que casa me edificaríeis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas. Todas estas coisas foram feitas. Mas eis para quem olharei? Para você, meu irmão. Para mim, para você, mas eis para quem olharei? Para o pobre de espírito, mas eis para quem olharei? Para o pobre de espírito que teme diante da minha palavra. A palavra do Senhor, ela é absoluta. Os ensinos de Jesus, o Espírito Santo nos guia em toda a verdade, como diz o salmista, Salmos 12, versículo 6. Salmos 12, o versículo 6, as palavras do Senhor são palavras puras. Abra e confira na Bíblia a narrativa, meu irmão, minha irmã. As palavras do Senhor são palavras puras, como a prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Como o Salmo também, o Salmo 119, tão conhecido, né? O Salmo 119 e versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o caminho. É lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para o caminho. O próprio Cristo Jesus falara em João 6, eu sou o pão, Jesus é o pão, nos alimenta, o pão espiritual. Eu sou o pão da vida. Aquele que come a minha, eu sou o pão da vida. Aquele que come a minha carne tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desta carne, viverá para sempre. Olha que lindo que o nosso Senhor Jesus Cristo falaria: a carne que eu der e o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Jesus Cristo cumpriu essa promessa, essa profecia, está em João 6, ali no ponto focal da história, na plenitude dos tempos. O plano eterno de salvação desde a eternidade entre Deus Pai e Deus Filho, né? O concílio, havia um concílio eterno. Deus Pai e Deus Filho, Jesus Cristo já dividiam a glória desde a eternidade passada. Jesus, ele tabernaculou para que se cumprisse a profecia em Isaías 9. Isto será por sinal: uma virgem conceberá, dará à luz um filho. Ele porá um nome, por um nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, há 680 anos atrás, antes do nascimento. Porque o nascimento do filho não foi apenas a existência do filho, não foi a experiência de Deus para dentro da humanidade.
Então ali é o ponto focal na plenitude dos tempos. Como João fala, né? No princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Jesus Cristo estava no princípio com Deus. Graças a Deus por isso. Então, nós entendemos que todos os aspectos que têm respeito da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, da segunda vinda, vão se cumprir, porque a primeira vinda se cumpriu, só que nós não devemos olhar e beber da fonte de teofobia, que é isso, a teologia do medo. Vê um sinal aqui, aí medo. Jesus Cristo mesmo falar em Mateus 24, em Lucas 21 e Lucas 17 e em paralelo também no Evangelho de Marcos, no seu capítulo 13, um dos últimos sermões de nosso Senhor Jesus Cristo, que é proferido na montanha, no sermão, no Monte das Oliveiras. Quem são os primeiros ouvintes originais? São 4 discípulos, João, Pedro, Tiago e André, que abordam ao Senhor Jesus Cristo perguntando que sinal seriam, né? Quando aconteceriam essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda, da volta de nosso Senhor Jesus Cristo e do fim do mundo? Mas note que nosso Senhor Jesus Cristo falara para nós, quando essas coisas acontecessem, a gente olhar para cima, como está em Lucas 21, versículo 29. Disse Jesus, o próprio Cristo Jesus, o nosso Senhor, nos diz: ora, quando estas coisas, esses sinais, né, que Jesus falou sobre terremotos, fomes, pestes, em todas as regiões, todas as nações, simultaneamente, cada vez mais, numa escalada muito maior e numa magnitude muito maior também da escala Richter, que mede, né, a medição da atividade sismiológica, cada vez mais com grandes intensidades. Jesus Cristo já falou o que o noticiário nos traz. Jesus já falou para nós, já prediz. Nós devemos vigiar, como Jesus falou em Lucas 21, versículo 29. Disse Jesus: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima. Então, nós, servos de Jesus, servos de Yeshua, nós devemos vigiar, estar com as lâmpadas acesas, colocando azeite, para nós estarmos do lado, se comportando como as 5 virgens prudentes da parábola das 10 virgens, registrada em Mateus, no seu capítulo 25. Jesus Cristo falara, o azeite simboliza o Espírito Santo e a vigilância. Está apercebido. Jesus Cristo falara, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Jesus falara, discorrendo todos os sinais que antecederiam, que a dor da grávida se intensificaria cada vez mais com os sinais. Sim, devemos estar apercebidos, atentos e orar, meu irmão, orar, vigiar sem cessar, pois nós sabemos, Jesus Cristo prometeu que irá voltar. Jesus Cristo nos prometeu, Ele irá voltar. O nosso Senhor Jesus Cristo entregou esta promessa para nós. Nós cremos, graças a Deus por isso. Jesus Cristo voltará, Ele prometeu, e o prometido de Deus nunca falha. De homem falha, mas de Deus não. O prometido de Deus nunca falha. O próprio Cristo Jesus falara em Apocalipse 3, 10 e 11, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Da hora da tentação
que há de vir sobre todo o mundo. Sobre todo o mundo. Então virá uma tentação, sobre uma grande tribulação sobre todo o mundo. Lá em Lucas 21, Jesus Cristo falara também que estas coisas acontecerão e virão como um laço sobre todos os que habitam na terra. Naqueles dias, será como um laço sobre todos os que habitam na terra. Aquele dia será repentino a destruição. Então, cada vez mais vai se intensificando, porque já está escrito. O Senhor Jesus Cristo prediz todos os apóstolos de Cristo Jesus, os nossos amados irmãos, apóstolos de Cristo Jesus, e os remanescentes fiéis, os seguidores de Cristo Jesus, sendo guiados pelo Espírito Santo, que nos mostra e nos guia em toda a verdade. Não devemos temer, nós aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça, como diz a segunda carta do apóstolo Pedro. Essa é uma carta de promessa para nós, irmãos. Não devemos temer, devemos orar, nos fortalecer em oração, uns pelos outros, por todas as nações, pelos presidentes das nações, em iminência. Devemos orar uns pelos outros. E clamar a misericórdia do Senhor e nos alegrar que em breve nós estaremos em nossa casa, na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, meu irmão. Como diz em 2 de Pedro 3:13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos, note aí, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Amém, meu irmão? Fique na paz, descanse o seu coração e a paz do Senhor Jesus Cristo habite no seu coração abundantemente, com a graça, com a misericórdia multiplicada da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, meu irmão, minha irmã. Descansemos e desejemos nos aprofundar e aprender com o Espírito Santo, pois Ele nos guia e enche os nossos corações de paz, a paz de Cristo Jesus. Graças a Deus, meu irmão e minha irmã, fique na paz. Se você tiver interesse de compartilhar esse vídeo, compartilhe, não para engajamento, não para um alerta, mas principalmente para uma mensagem de paz que vem da parte do Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo falara, está em João 14:27. Disse-lhe Jesus, Ele não deixa medo, Ele não deixa guerra, não. Olha, a própria voz do Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus Cristo, nos ensinando, irmãos, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. João 14:27, no Evangelho de João 14:27. Acompanhe na Bíblia e todos esses textos foram lidos, marque, leia sempre o capítulo inteiro, nunca um versículo de uma maneira isolada, que nós vamos lembrando e tudo que o Espírito Santo vai trazendo para nós sempre fazermos uma leitura ouvindo, A leitura a leitura é com os ouvidos. A gente lê as Sagradas Escrituras com os ouvidos. E na realidade nós estamos ouvindo o próprio Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe, a palavra turbe, não se inquiete, não se agite o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Nem se atemorize, nem tenha medo.
nosso Senhor Jesus Cristo voltará. Ele prometeu, e o prometido de Deus nunca falha. Vamos orando, vigiando, louvando, adorando, perdoando, amando. Em breve estaremos nos novos céus, na nova terra, com nosso Senhor Jesus Cristo, nos consolando com o Espírito de Cristo Jesus que vive em nós. Gálatas 2, 19, 20, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado, já estamos crucificados com Cristo. E vivemos, não mais eu, não mais nós, mas Cristo Jesus vive em mim, vive em nós. E a vida que agora vivo na fé, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, o qual nos amou e se entregou a si mesmo por mim, por nós. Graças a Deus, essa carta está em Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no seu capítulo 2, versículo 19 e 20. Fique na paz e até a próxima mensagem do Eterno, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Fique na paz, em nome de Jesus. Um abraço do irmão Rod.